Olá, mostrando a cara, começa agora com uma pessoa, eu acho, de múltiplas faces. É o Américo Rocha. Ele é empresário, advogado e é o grão-mestre da loja Grande Oriente no Espírito Santo. Com vocês, Américo Rocha. Olá, Américo, tudo bem? Tudo bem, um prazer. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, uma satisfação. Você tem cara de menino. Rapaz, Você assim, na sua alma, você é meio criança? A sua expressão é leve, é descontraída, isso se deve à maçonaria. Eu já comecei no final da entrevista, depois eu quero saber quem é você. Mas por que essa expressão tão leve? O que é que você me diria? é porque eu tenho um espírito assim muito leve. Eu acho que as pessoas não deixam de ser criança. O indivíduo, quando ele deixa de ser criança, ele não vive. Ele morre antes do tempo. E como eu, no meu coração, não tenho espaço para vingança, perseguição, discórdia, é por isso que me faz com essa fisionomia leve e eu me recuso a envelhecer, porque não tenho preocupação com a velhice. Isso é bom e não envelhece mesmo não, tá bem. Agora, quem é Américo Rocha? Olha, Além das profissões, aquela pessoa, a família, você nasceu onde? Você é capixaba? eu nasci em Minas Gerais. Você é mineiro? Não, eu sou capixaba. Porque eu vim para aqui, eu tinha 17 para 18 anos. Eu vou completar Eu pensei que era dias. Eu vou completar 67, então aí a resposta é você que diz. Tem 50 anos Eu em sou, Vitória. exatamente. E eu tenho dito o seguinte, que o Espírito Santo e o grande arquiteto do universo, que é o nosso Deus, foram comigo muito generosos. Eu recentemente, fazendo uma palestra, eu disse que eu cheguei aqui no dia 2 de março de 1965 e vim passar o carnaval. Eu tinha 10 anos. E estou pulando até hoje. E eu tive um progresso muito grande, porque eu vim com a mão na frente e outra atrás. A de trás Você passou para veio frente, a da frente passou para trás. Então, progredi muito. Você veio passar o carnaval aqui e não voltou? Não voltei mais. Não voltou? Não voltei mais. O que lhe segurou em Vitória? Amor? O amor, a beleza, Aqui você as encontrou oportunidades, encontrei. Aqui eu me casei, meus filhos Nesse nasceram carnaval? aqui. Não, aí já Ou foi. ali você aí já começou foi, a pesquisar? Não, aí já foi em outros carnavais, né? Já foi em outros carnavais. Mas Você é casado? Sou casado. Como é o nome da sua mulher? Mariângela. 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 Tem um filho também que se chama Américo, que casou agora recentemente, há 3 meses. E tem minha filha Letícia. Né? A Letícia o que é que faz? Letícia é advogada. Atualmente ela deixou o emprego Solteira. que ela tinha, solteira, e está estudando para fazendo concurso público. Fazendo concurso. Exatamente. É a moda, né? É a moda. É a moda, é melhor. Ok. Então você tem 2 filhos. 2 filhos. E veio para cá com 17 Com anos, 17 um para 18 carnaval, anos. e aqui foi fisgado. O que lhe fisgou em Vitória? Olha, são as oportunidades. Eu acho que quando você está numa cidade no interior, as oportunidades elas são poucas. E você, embora você almeja chegar ter um progresso mais elevado, um progresso maior, tanto no campo da cultura, no estudo, é faculdade, é trabalho, então é muito limitado. E numa cidade maior, você tem mais competição, mas você tem também mais oportunidades. E você tem a oportunidade de fazer a diferença. Então é o que eu sempre ensinei para os meus filhos, vocês têm que estar preparados para fazer a diferença. E essa diferença que eu procurei fazer aqui, nesse espaço de tempo que aqui eu resido. Okay. O ano era 1965. Tínhamos um ano da Revolução, tomada do poder pelos militares, com todos os seus motivos. E você me diz que o que lhe prendeu em Vitória foram as oportunidades. Essas oportunidades permanecem até hoje? Eu acho que sim. Eu tenho uma teoria, embora muitas pessoas não concordem, porque às vezes o indivíduo ele diz o seguinte, porque eu não tive oportunidade na vida. A oportunidade todos têm. Às vezes a pessoa não enxerga. E quando você acha que a oportunidade corre de você, você também tem que ir atrás. E eu tenho uma frase, eu sempre digo o seguinte, se o cavalo estiver arriado na minha porta, eu monto. Se ele estiver sem arreio, eu monto também. Mas se ele estiver no pasto, eu vou atrás dele. Então, comigo, as coisas acontecem dessa forma. Eu sou muito determinado naqueles objetivos. Hoje, 67 anos, um empresário, um advogado, grão-mestre, a gente poderia dizer que você tem uma vida consolidada. Mas você ainda é um cara que sai atrás do cavalo? Saio. Se ele passar na minha frente e correr for para o passo, eu vou atrás dele, não tenha dúvida nenhuma. Você tem algum momento recente que você teve que ir à luta como se estivesse de novo com seus 20 anos? Exercendo essa função dentro da maçonaria, eu me sinto bastante rejuvenescido.
porque nós temos a oportunidade de fazer muitas coisas para os irmãos ou para as pessoas que necessitam do nosso trabalho, do nosso apoio, principalmente aqueles que estão mais carentes. E isso nos rejuvenesce muito. Tanto é que hoje eu sempre digo o seguinte: Deus, ele foi muito generoso comigo e com a minha família. E eu resolvi fazer um trabalho de doação. Esse trabalho de doação... Você é religioso? Eu sou religioso. Qual professa alguma? A minha religião, ela é católica. Católica. Mas eu sou religioso de todas as religiões. Onde se professa a palavra de Deus, para mim está bom. Quantas vezes determinadas pessoas usam a religião para outras coisas que não sejam fundamentais da religião, eu simplesmente aquilo eu não escuto. Porque eu acho que o homem, você tem que ter o discernimento de escolher aquilo que é bom para você. Se você me fala uma coisa boa, eu vou prestar atenção. Se você fala uma coisa que não é boa, eu faço de conta que eu não ouvi. O que trouxe você à maçonaria? Como foi essa sua iniciação? Quando, há quanto tempo e por quê? A maçonaria é uma tradição na minha família. Ela começou com o meu avô, que ele entrou na maçonaria, foi iniciado em 1949. Eu tinha 2 anos de nascido. Pós-guerra. O meu pai iniciou em 1953. Eu iniciei... Quer dizer, seu avô entrou 4 anos depois, levou o filho. Exatamente. E não, o genro, meu pai era o genro. Tá, o meu avô, exatamente. Eu entrei... Era o pai da sua mãe. Exatamente. Eu entrei em 1969. E o meu filho entrou em 2010. Você entrou aqui no Espírito Santo? Aqui no Espírito Santo, em 1969. E o meu filho entrou em 2010. Tem 4 anos. Exatamente. Então, e sua filha? É a quarta geração. Não, porque... A mulher pode ser maçom? Não, ela entra por conta própria? Ou ela só entra na condição de mulher de um maçom? A mulher, no Grande Oriente do Brasil, e acredito em algumas outras instituições, não admite o sexo feminino. O Grande Oriente do Brasil, as Grandes Lojas do Espírito Santo. Mas admite em casa, né? Lá em casa, sim. Agora, na cama, tranquilo. Não, tranquilamente. Mas a mulher, mas isso não quer dizer que tem alguma discriminação. É porque a maçonaria, Por quê, então? ela foi fundada por homens, né? E era um trabalho, era coisa muito pesada, era muito compromisso, iniciou-se, os homens eram pedreiros, naquela época era uma profissão que ela não estendia. É uma derivação do termo, né? Exatamente. Pedreiro em alemão, né? E não era, e as mulheres, não era uma profissão adequada para a mulher. E isso permaneceu e permanece até os dias de hoje. Mas nós temos feito muitas incorporações e tem tido muitos avanços. Para mim, não será surpresa nenhuma que com o decorrer dos anos, naturalmente isso vai demorar muito, porque a maçonaria é muito conservadora, que ela venha também admitir mulheres. Eu não vejo assim nenhum problema. Por que a maçonaria é conservadora, Américo? Faz parte da história. Ela é conservadora, mas ao mesmo tempo aí ela tem uma situação que não é contradição. Ela consegue aliar modernidade com conservadorismo, porque ela está sempre reciclando e está sempre em evolução. Por isso é que eu acho que dentro de um futuro há possibilidade. Quantos anos existe, há quantos séculos ou milênios existe a sociedade da maçonaria? O registro histórico que nós temos é de 1727 ou 1729, se não me engano. No Brasil? Não, no Brasil, o já Grande se fala Oriente, do Antigo Egito, já se fala da Caldeia. Isso aí você fala da Caldeia, você fala dos Templários. Então, fala-se muita coisa que deu origem à maçonaria. Mas nos tempos modernos, os primeiros registros que nós temos documentados é de 1727, que começou na Inglaterra, também tem E ela alguma na surgiu Escócia. por causa de quê? Você tem essa informação? Eu acredito que ela tenha surgido naquela fase de muita dificuldade entre as pessoas, e os pedreiros, por exemplo, li um livro agora recentemente, e que eles às vezes tinham serviço, então fizeram uma associação, e essa associação permitia, se eu tenho um serviço, eu tenho outro irmão que não tem, então eu vou trazer o meu irmão para trabalhar comigo, dentro de uma necessidade, dentro de uma caridade. Ela é uma sociedade de ajuda mútua? Não, ela não é de ajuda mútua. Inclusive, isso aí ela está muito enraizada, esse conceito de não ser de ajuda mútua. O princípio fundamental da maçonaria é promover o bem-estar da humanidade. Pode ser até que nos primórdios dos tempos, quando ela começou, que pudesse ser, mas hoje não é de ajuda mútua, e as pessoas às vezes falam, eu vou entrar na maçonaria e eu vou ficar rico. Então o resultado, aí... É uma visão. A gente vê, principalmente as pessoas aqui fora, ele vai ter problema, porque ele não vai ficar. Pelo contrário, se ele não ganhar bem, ele vai ficar mais pobre, porque lá nós temos a contribuição, ela não é pouco.
E a tem que contribuir. Tem que contribuir então, financeiramente. Esse dinheiro vai para onde? Olha, esse dinheiro nós fazemos obra de caridade. Hoje, a sua loja... Não, hoje o Grande Oriente do Brasil, tá? Aqui, porque o Grande Oriente, para você ter uma definição melhor, nós temos em Brasília, que é a sede do Grande Oriente. Eu preciso, me ajuda a entender, tá? E ao nosso telespectador. A sede do Grande Oriente do Brasil é em Brasília. Depois nós temos em todos os estados, nós temos os grão-mestres. Então tem o grão-mestrado, tem os grão-mestres. E depois nós temos todas as lojas. Então divide como se fosse, por exemplo, a mesma formação administrativa de governo. Então nós temos o Poder Central, depois tem os estaduais, depois tem as lojas. As lojas, nós temos na maioria dos municípios aqui do Espírito Santo, nós temos lojas que são jurisdicionadas a nós, e sendo que não é proibido você ter mais de uma loja em cada cidade, dependendo da mesma potência maçônica, não tem problema nenhum. Aqui, quantas potências maçônicas? O Grande Oriente, quais mais existem? Olha, as principais são Grande Oriente do Brasil e as grandes lojas. São as duas potências principais aqui no Brasil. Sendo que o Grande Oriente do Brasil, ele tem 142 anos. É a instituição mais antiga que tem no país de personalidade jurídica funcionando ininterruptamente. Até na época que nós fomos perseguidos, porque Dom Pedro I... Que época foi essa? Dom Pedro I, ele foi iniciado na maçonaria, assumiu o cargo de grão-mestre, ele passou por todos os graus rapidamente, e o colocaram no trono da maçonaria como grão-mestre geral. E depois disso ele teve uma atitude de, talvez temendo o poderio dos maçons naquela época, ele simplesmente fechou a maçonaria. Só que a maçonaria não deixou de funcionar, funcionava na clandestinidade, mas funcionava. Então, ela tem 142 anos ininterruptamente de funcionamento. É, talvez, a instituição mais antiga que funciona nesse país. Quantos maçons, mais ou menos, existem no Brasil, considerando-se todas as vertentes? Olha, eu não saberia responder com exatidão, mas eu acredito que em torno de uns 180 mil, 200 mil, por aí. 4.700 lojas eu estive lendo. Nós temos, exatamente, o Grande Oriente, nós temos em torno de 80, acredito que hoje, 80 mil filiados no Brasil todo. E nós temos, atualmente, tem 4.000 e tantas lojas, isso aí que você falou, mas do Grande Oriente nós não somos essas 4.700, não são todas nossas, não. Nós devemos ter, chegando em 3.000 mais ou menos. Porque há uma evolução aqui, por exemplo, quando nós assumimos aqui no Espírito Santo, nós éramos 80 lojas. Hoje nós já estamos chegando em 90, isso em 3 anos, então um crescimento de mais de 10%. E se nós continuarmos no nosso trabalho, é possível que a gente aumente mais ainda o número. Ok. Mostrando a Cara vai fazer um pequeno intervalo nessa entrevista de muita informação, de história e de cultura, com Américo Rocha, o grão-mestre da loja do Grande Oriente do Brasil, aqui no Espírito Santo. Ok, Américo? Ok. A gente para um pouquinho e volta já já, porque no próximo bloco nós vamos desvendar os mistérios da maçonaria. Penso eu, arrogância e pretensão. Mas fica aí que vai valer a pena. Mostrando a Cara com Américo Rocha, da maçonaria do Espírito Santo. Volta já já. Olá, voltamos com Mostrando a Cara, nessa entrevista de muita informação e mistérios, Américo Rocha, grão-mestre da loja Grande Oriente do Brasil no Espírito Santo. Américo, voltando. Américo, que mistérios tem a maçonaria? Eu acho que o grande mistério da maçonaria não tem mistério. Nenhum? Não. E por que é tão escondido que não pode saber, que os rituais são secretos? Por que isso? Olha, não tem nada que seja escondido. A única coisa que torna-se a maçonaria uma instituição misteriosa é que vamos lá. É que as pessoas acham que é uma instituição misteriosa é pelo fato de nós nos reunirmos em recinto fechado. Ele não é aberto ao público, embora tenha as festas magnas, tem reuniões magnas que é aberto ao público, à sociedade e autoridades civis. E o indivíduo, para entrar na maçonaria, ele passa por um processo de iniciação. Qualquer um pode entrar? Quem está nos assistindo, eu quero entrar na maçonaria. Ele pode procurar e entrar, ele tem que ser convidado, ele tem que preencher requisitos? Tem que preencher uma série de requisitos. Quais são? Primeira coisa, ele tem que ser convidado. Isso não quer dizer
que o indivíduo, sabendo que tem uma maçom no seu ciclo de amizade, que ele manifeste a sua vontade e nós vamos fazer as pesquisas. Porque ele passa por um processo de sindicância, tem algumas certidões que... Verificação de quê? Essa Verificação, por exemplo, se ele não tem nenhum problema com a justiça, se ele não tem nenhum problema... Que problema? Por exemplo, então nossos políticos não poderiam ser maçons, a grande maioria. Eu não diria que os políticos não possam ser maçons, mas nós passamos, todos eles passam por um processo de sindicância muito grande. É certidão de bons antecedentes, é cartório de protesto, é a certidão do cartório distribuidor, ver se não responde nenhuma ação criminal. Criminal. Ó, se ele improbidade for administrativa, isso tudo. Também. Não, também. É preciso ver se ele não tem nenhuma condenação. Se for funcionário público, ele ainda tem que ter uma declaração da sua repartição, que ele não responde nenhum inquérito administrativo. Então, nós procuramos selecionar as pessoas que tenham probidade. Aqui no mundo profano, nós chamamos de mundo profano, para poder entrar na maçonaria. Mesmo assim, o mundo não da quer dizer... maçonaria é o mundo santo? Não, nós não... Por que chamamos este aqui de profano? Eu acredito que talvez o fato de falar, por exemplo, o mundo profano, seja uma terminologia que já vem adotada há séculos e continuou. Então, nós temos esse hábito. E como nós temos o hábito também de chamar um maçom de irmão. Então A maçonaria tem interesse político? Já tivemos Dom Pedro como grande... Ela tem interesse? Tem. Apesar de que nós temos irmãos que dizem que a maçonaria ela não é política, mas eu diria que a maçonaria ela é eminentemente política. Agora, ela não é política partidária. Para você ter uma ideia, nós estamos exercendo o cargo de grão-mestre do Grande Oriente do Brasil no Espírito Santo. O que eu acho que é o perfil adequado para o grão-mestre? É que não tenha dependência financeira, que ele seja independente, que ele não seja funcionário público no exercício do poder, que não pertença a nenhum partido político, eu, por exemplo, não pertenço a nenhum partido político, que não pertence... Mas você tem seus candidatos, tem meus candidatos. Uma eleição vindo aí. Nós temos nossos candidatos, eu tenho meus Cada candidatos. Um. Ou a loja tem e orienta os seus associados? Olha, eu vou dizer para você o que nós fizemos. Recentemente, nós fizemos uma reunião onde nós convocamos todos os veneráveis de lojas, veneráveis, para você saber, são os presidentes de loja, mas os vice-presidentes das lojas. Nos reunimos aqui no Templo da União e Progresso e nós convidamos todos os irmãos, os nossos irmãos que são candidatos, para que eles pudessem livremente dizer as suas opções com referência às próximas eleições, para que todas as pessoas, as lideranças ali do Grande Oriente, pudessem trabalhar as suas candidaturas de acordo com as suas posições e de acordo com as suas convicções. Com relação à eleição de outubro, a maçonaria, o Grande Oriente do Brasil no Espírito Santo já tem um posicionamento? Nós temos um posicionamento. Pode falar? O posicionamento nosso é que nós precisamos de mudança. Por exemplo, eu vou te falar, nós não somos assim uma ditadura, você vai obrigar, você vai votar em fulano ou beltrano, em absoluto. Mas nós não podemos fechar os olhos diante do caos da saúde nesse país. Nós não podemos fechar os olhos. Nós não podemos fechar os olhos para a insegurança. A educação. E nós não podemos também pela educação. Qualquer pesquisa que você vai fazer, o que o Brasil precisa? Educação, saúde e segurança. E sempre a educação vem em primeiro plano. Mas hoje, segundo o Ronaldo, precisa de estádio. Hoje eu coloco a segurança em primeiro plano. E aí causa um choque. Por que a segurança em primeiro plano? Porque se você não tiver segurança, você não chega na escola. Se você não tiver segurança, você não chega no hospital. E se você não tem segurança, o que acontece? Você é agredido lá dentro do hospital, porque quantos médicos estão sendo desrespeitados, estão sendo agredidos. E isso ocorre por quê? Por uma falha do Estado que não dá infraestrutura, não tem o número de médicos suficiente, e as pessoas acham que ele é obrigado a fazer uma coisa que ele não tem condição, ou por falta de estrutura, ou por falta do número apropriado de profissionais da saúde. Para eu entender melhor, e nosso telespectador, como se dá a iniciação de um membro da maçonaria? Ele é convidado, é feita uma sindicância, ele é aprovado. Existe um ritual? É verdade, sacrifica bode também? Não, isso aí não. Por quê? Eu estou brincando, mas o senso comum é isso. Por que o terno preto da maçonaria? Olha, o terno preto, ele pode ser o terno preto, mas poderia ser de outra cor. Simplesmente não é... É porque foi adotado, foi escolhido. Mas se um membro chegar sem o terno preto, ele entra? Não. Não entra, Não. então tem que ser o terno preto. Exatamente, é porque
está convencionado nas nossas leis e nos nossos rituais. E está convencionado também que, em caráter excepcional, esse terno preto ele pode ser substituído por um balandral, que é tipo um jaquetão ou quase que uma batina toda preta, simples. A minha, que vai por até exemplo, eu estou pronto, eu poderia... Não, porque ele tem que cobrir todo a camisa branca e ele vai até o tornozelo. Porque você pode estar com a calça de outra cor. É um camisolão. É, exatamente, pode ser. Vamos botar o nome do balandral agora. Sentiria ridículo. Vamos dizer que então, camisolão não é melhor nesses tempos atuais. Aí não é melhor o terno preto, mas o camisolão... Eu tenho um, fica tranquilo. Mas o camisolão que você se refere, você leva ele numa bolsa, chega lá, você coloca. Veste, tranquilo. Certo? Então não tem problema. Um maçom reconhece o outro, independente da loja ou da ordem dele, em qualquer lugar do mundo. O maior número de maçons é nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos. Os americanos. Legal. Esse reconhecimento se dá como? Porque tem muito legal, o cumprimento. Eu quando era jovem, assim, hoje eu tenho 60, vou fazer 60 anos. Era muito curioso as pessoas, quando elas me apertavam a mão de um modo diferente, eu já queria identificar com o maçom, eu sempre fui muito investigador nessas coisas. E eu queria saber se era. Dizem que se meu carro quebrar, eu sou maçom na estrada, tem um jeito de eu dizer quando passar alguém, e aí vai parar o irmão, eu serei levado, se bobear, paga meu hotel, me dá outro carro de presente. Essa questão de pagar o hotel e dar outro carro de presente é mais fácil você ficar sem o seu e ter que pagar o hotel dele. Né? Isso aí não vai acontecer. Mas que você vai ser auxiliado, que as pessoas vão te ajudar, isso não tenha dúvida nenhuma. E como se dá esse reconhecimento? Quais sinais? Isso aí são coisas que você teria que entrar na maçonaria para saber. E depois diz que a maçonaria não tem mistério, sacou? Aí, ó. Teria que entrar. Tá escapulindo dele, Américo. Então, são sinais, são apertos de mão, cumprimentos corporais. Palavras, né? Piscar o olho não tem não, porque vai ser uma coisa meio assim, não tem, não, o cara tá me cantando, eu sou maçom. Seria meio constrangedor, né? Piscar o olho, você no meio da rua, piscar o olho para outro homem ia ser constrangedor. A mulher sozinha ainda não entra, mas a esposa, a filha de um maçom, entra. Não, a filha da maçom... Só a esposa? Não entra, a mulher não entra na maçonaria. Agora, nós temos atividades para as mulheres, nós temos, por exemplo, a Fraternidade Feminina, que tem também a sede em Brasília e tem a ramificação em todos os estados, e cada loja, se desejar, pode montar a sua própria Fraternidade Feminina. E hoje nós não vivemos desassociados, porque a maçonaria, ela prega muito, é a família, é o convívio familiar. Então a mulher, ela penetra na maçonaria via a fraternidade feminina, que ali elas têm atividades, filantrópicas, caritativas, humanitárias. Então é um serviço, é um trabalho voluntariado que ela entra à parte. Até porque o indivíduo, você é casado. Você entra na maçonaria. Às vezes a sua esposa, ela não tem afinidade com a instituição também. Às vezes ela nem no departamento feminino, ela quer participar. Então, é uma vontade dela. Se ela achar que ela deve participar das fraternidades femininas, ela fica à vontade. Agora, um número muito grande, eu diria talvez até a maioria, participa das fraternidades femininas. Porque aquilo vai ter um envolvimento, né? Ver o marido, ver o irmão, e elas acabam entrando também nessa Você falou no início que a maçonaria tem interesses políticos. É uma política de desenvolvimento, a política humanística, não é uma política partidária. Partidária, não. Em que momentos da história do Brasil a maçonaria interferiu? Olha, a maçonaria, ela não interfere. Muitas das vezes, o indivíduo, eu estou cansado de ouvir, e as pessoas erroneamente dizem o seguinte, e até nós recebemos cobrança da sociedade, quando eles dizem, porque a maçonaria vive do glória do passado. Não, ela não vive de glória do passado. A maçonaria em si, eu sempre digo o seguinte, a maçonaria não faz, quem faz são os maçons, são os irmãos. Porque se você colocar todo esse maquinário, não faz entrevista sozinho. Então é você que está conduzindo uma entrevista. Se você chegou aqui, desligou, acabou. A maçonaria é a mesma coisa, nós temos as nossas doutrinas. Então, os maçons participaram do movimento da independência do Brasil, da proclamação da República. Então, participaram. Participaram. Então, falar maçonaria. Por que a maçonaria? Américo, leva meu nome, você é mó escorregue, hein? Primeiro você disse que não, para depois entregar o jogo. Não, participa. Por exemplo, na época, por exemplo, do regime militar, muitos maçons participaram. Num primeiro momento, os irmãos deram apoio ao regime, porque entendeu que era uma coisa que ia moralizar o país, e realmente grandes obras foram feitas nesse período. Depois, num segundo momento,
houve uma insatisfação. A maçonaria participou da Direta Já. A maçonaria, recentemente, participou da campanha da Ficha Limpa. E nós, hoje, a nossa preocupação é com a mudança desse país, preservando os nossos valores democráticos. Então, não deixa de ser ato político. Até porque o homem é um animal político por excelência. Se você disser, eu não sou político, eu não quero saber de política, então você não vive. Porque você tem a política no sangue e na nossa convivência do dia a dia. Você sentou em uma mesa, você está almoçando com a sua esposa, com a sua família, ali você é um ato político. O feijão, tá. Tudo. Ô, Américo, se eu lhe perguntasse qual grande político ou os grandes políticos hoje no Brasil são maçons, acredito que você não possa me dizer. Não se pode dizer que uma pessoa é maçom ou pode? Só... Não, nós tivemos grandes políticos. Isso aí não tem assim, nenhuma proibição. Você quer ver, por exemplo, hoje aqui no Espírito Santo, eu posso dizer do Grande Oriente do Brasil, nós temos o Luiz Paulo Veloso Lucas, que ele é membro da loja União e Progresso. Nós temos o Dr. Hércules Silveira, que é deputado estadual. Médico, amigo. Exato, que ele é membro da loja Joaci Palhano. Nós temos um outro candidato, que é o Jovelso Aguilar, que é, inclusive, venerável mestre da loja Juventude e Ciência. É um capitão da reserva do Grande Oriente, da Polícia Militar, e ele é candidato a deputado estadual. E nós temos outros, nós temos candidatos, nós temos em Colatina, nós temos outro radialista que você deve conhecer, que da rádio de Colatina, Cirilo. O Cirilo é candidato a deputado estadual, foi vice-prefeito. Bom, já desfilamos todos os candidatos aqui que são da maçonaria. Foi presidente. Ele escorrega esperto, o cara é bom, estou gostando. Ô, Américo... Não, mas eu vou te falar mais, você foi escorregando, e nós tivemos agora, há 2 meses atrás, nós tivemos uma reunião em Brasília com Aécio Neves. E colocamos para ele o que nós achamos, o que nós esperamos de um próximo presidente. Naturalmente... Se nós tivermos convite... Vocês vão fazer isso com todos os candidatos? Se tivermos oportunidade e formos convidados por outros, sim. Mas o que mais se aproximou de nós foi o Aécio. E o Aécio tem uma coisa que ele me confidenciou quando ele disse o seguinte, que ele tem um respeito muito grande pela maçonaria, porque o avô dele, Tancredo Neves, quando era senador, quando fazia parte do governo, na sua vida política, ele não tomava nenhuma decisão importante sem ouvir a sociedade democraticamente, inclusive a loja maçônica de São João del Rei. Não é que ele ouvisse a loja, ouvia todos. Então é um democrata, é mérito. E é isso que a maçonaria apoia, é essa democracia. Você acabou de conhecer todos os candidatos da maçonaria agora, foi muito legal isso. Não, isso é a conclusão dele. Tem mais, tem mais. Américo, para a gente encerrar, nosso tempo está chegando ao fim, na verdade até estourou, mas a conversa está tão agradável. Eu gostaria que você dissesse, se despedindo, para o nosso telespectador, aqui está a sua câmera, por que é bom e por que vale a pena ser maçom? Olha, é uma pergunta que ela parece fácil, mas ela é difícil, porque tudo na vida nós abraçamos com o dom. Eu fui criado dentro de um ambiente de maçonaria. E a maçonaria, a doutrina da maçonaria, que eu absorvi, ou que eu procuro absorver, são as coisas boas. E a maçonaria, ela nos ensina a todo dia a lapidar a pedra bruta que tem dentro de cada um de nós. E nós temos pessoas... É o exercício filosófico. É o exercício filosófico. Então, nós temos pessoas que, às vezes, ao invés de se lapidar e se reciclar, ele prefere desbastar a pedra bruta que tem em você e esquece da dele. Então, a maçonaria ensina isso. O autoconhecimento. O autoconhecimento, lapidar aquela pedra, transformar... né, essa pedra bruta que tem dentro de nós. Por isso símbolos, o esquadro e o compasso. Exatamente, mais o maço e o cinzel. Né? Então, essas coisas eu tenho aprendido muito com a maçonaria. E a vida é um aprendizado constante. Ela nos ensina a humildade. Isso não quer dizer que nós não temos pessoas vaidosas entre nós, mas é que não alcançaram talvez esse grau ainda de lapidação. Né? E a gente então ainda tem maçom que está precisando melhorar. Tem, inclusive eu. Porque a vida é um aprendizado constante. Quando você chega à conclusão de que você já aprendeu tudo, é sinal que você não aprendeu nada. Falou bem o nosso querido Américo Rocha, grão-mestre da loja do Grande Oriente do Brasil, no Espírito Santo. Nosso programa chega ao fim. Américo, foi um prazer. O prazer é todo meu. Muito obrigado, esse descontraído, esse menino que deu essa entrevista aqui tão alegre, tão aberta. Tá? Muito obrigado, Américo. Eu que agradeço. Prazer grande, hein? Estamos à disposição.